Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A pergunta para nós iniciarmos esse tempo é: como sobrevivermos a uma eleição sem perder o humor, sem perder o sono, sem perder a paciência? Hoje eu quero contrastar com os irmãos alguns valores e prioridades que Jesus tinha com valores e prioridades que a política nos apresenta, que a gente mais vê nas notícias, tanto aqui no Brasil como no mundo, principalmente agora nos Estados Unidos, sobre política. A campanha política termina quando conclui-se a eleição, e no dia seguinte, Ricardo, inicia-se uma nova campanha política, pensando-se no novo processo daqui 2, 4 anos. Então a política nunca acaba, e a gente vê pessoas brigando, lidando, e famílias se dividindo porque um apoia um, outro apoia o outro, e aí isso tem complicado a vida da igreja. E é preciso olhar para as Escrituras, porque isso não pode atrapalhar a igreja. Eu tenho visto, meus irmãos, minhas irmãs, pessoas que se dizem cristãos, mas creem que a política tem a solução do mundo. Pessoas que acham que a política vai resolver o problema da cidade, do estado, do município, do país. Pessoas que se dizem cristãs, mas creem que os políticos vão resolver. Pessoas que se dizem cristãos, mas têm ídolos políticos. Defendem de carne e osso, ou seja, defendem unhas e dentes, aliás, um determinado político e acham que ele é infalível. Eu vejo pessoas que se dizem cristãs que passam muito tempo vendo e ouvindo notícias e comentários políticos ao invés de ler a Bíblia. Chega lá no celular, na televisão, só vê notícia política do seu candidato ou da oposição e fica irritado. Fica o dia inteiro azedo por causa disso, porque às vezes ouve alguma coisa contra aquele que a pessoa acredita ser o certo, e fica aquilo azedando o coração ao invés de ler a palavra de Deus ou algum livro cristão. E a Bíblia, embora diga que o governo, as instituições de governo são vocações nobres e vitais, no entanto, muitas vezes o reino da política compete com o reino de Deus pela sua lealdade. Tem gente mais leal a um candidato político, a um político, do que a Deus. Tem gente que acha que o político de estimação dele não erra, não comete gafes, não comete equívocos, e defende-o com unhas e dentes. É importante nós olharmos para as Escrituras e sabermos onde está a nossa base, em que nós devemos nos apoiar. E eu fico triste, meus irmãos, em saber que muitos cristãos são mais leais a um partido político ou ao seu candidato do que são leais à Bíblia ou ao reino de Deus. Pessoas que se engajam numa campanha política e defendendo o candidato, imagina se dedicassem esse tempo todo falando de Jesus nas portas ou para as pessoas. O mundo, tenho certeza, seria muito diferente. Toda política é temporária, um dia passa, a política não estará no céu. E tem gente se matando ou matando os outros por causa de política. Tem gente ficando perdendo amizade com outros por causa de política. Tem irmãos na fé muitas vezes que ficam brigados um com o outro porque um defende um lado, outro defende o outro. A família de Deus, meu irmão, minha irmã, é a única que vai durar para sempre. A igreja de Cristo é a única que estará no céu. E nós precisamos ver o que Deus pensa sobre política e como é diferente do que nós vemos nas mídias ou nos meios de comunicação. Os valores de Jesus são completamente opostos aos valores que nós temos visto nas campanhas políticas. O apóstolo Paulo escreveu, como nós lemos agora: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não vou aqui citar nenhum nome de político, aliás, não é meu perfil. Enquanto estiver aqui, eu não pretendo em nenhum momento dar espaço para um político falar no púlpito, porque o púlpito é lugar de pregar a palavra de Deus, não fazer campanha política.
Então, mas é importante nós abrirmos nossos olhos como cidadãos e vermos o que Deus fala a respeito da política. Deus espera que a gente tenha a mente de Cristo nesse mundo que nós vivemos. E eu espero que hoje Deus transforme a sua mente e a minha mente numa nova forma de pensar. O texto diz: não se amoldem ao padrão do mundo, mas transforme pela renovação da sua mente. Assim, com a mente transformada, você vai tomar a decisão melhor, vai escolher melhor aquele que vai governar o nosso município, os vereadores. Assim você vai baixar a sua tensão, porque você está baseado na fé que você tem em Deus, não em homens. O meu objetivo, meu irmão, minha irmã, nessa noite, é que você possa dizer ao final, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 1,12. Olha o que o apóstolo Paulo diz: a nossa consciência dá testemunho de que nos temos conduzido no mundo, especialmente em nosso relacionamento com vocês, com santidade e sinceridade, provenientes de Deus, não de acordo com a sabedoria do mundo, mas de acordo com a graça de Deus. Que as pessoas vejam em mim e em você pessoas que têm vivido uma vida santa e sincera, que vem de Deus. O meu desejo, meu irmão, minha irmã, é que digam isso de você e de mim, que nós temos uma vida, uma convivência exemplar no mundo que nós vivemos. Isaías 55, versos 8 e 9 diz assim, eu quero que você abra a sua Bíblia, Isaías 55, 8 e 9, não vai ser projetado, diz assim: pois os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Meu irmão, Deus está dizendo aqui em Isaías 55, 8 e 9, Ele está dizendo assim para você e para mim: eu não penso como vocês pensam. Vocês pensam de um jeito, eu penso de outro. Deus pensa muito diferente de nós e muito diferente dos políticos que estão por aí. Deus está dizendo numa outra tradução nesse mesmo texto: eu não penso como vocês pensam, sua forma de agir não é a forma de eu agir. E ele continua: assim como o céu está acima da terra, assim meu modo de agir está acima da forma de vocês agirem, e o meu modo de pensar está acima da forma de vocês pensarem. Deus não pensa como eu e você. A forma ou a sabedoria do mundo é uma sabedoria nécia, insensata. 1 Coríntios 1:20 diz: acaso não tornou Deus loucura a sabedoria desse mundo? A sabedoria desse mundo é loucura. E hoje eu quero desafiar você a olhar 4 exemplos específicos que contrastam o que o mundo diz com o que a Bíblia diz. 4 exemplos. Eu quero convidar você a fechar seus olhos. Vamos orar para que Deus fale conosco nessa noite. Senhor, fala ao nosso coração. A tua palavra foi aberta. Nos ajuda a vivermos como cidadãos dos céus nesse mundo, porque nós não somos desse mundo. Nós somos peregrinos nesse lugar. Que a gente viva como filhos do Senhor, como parte da família do Senhor. Nos ajuda a enxergarmos como o Senhor enxerga. Nos ajuda, Senhor, a termos a mente do Senhor, a mente de Jesus, a mente de Cristo, ao lidarmos com todas as questões, e nesse momento com as questões políticas, em nome de Jesus, amém. Primeira lição: o mundo diz, meu querido, a política é a força que move tudo. O mundo diz que a política move o mundo, não é isso? Muitos buscam a política para a solução dos seus problemas. Tem gente que coloca a sua confiança plena em determinado político, em determinado governo, falando: agora vai resolver todos os problemas do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Elas creem que o poder, que o governo é o poder supremo e o mundo gira em torno da política. Tem gente que coloca a sua confiança nos homens, nos políticos. E os políticos aceitam isso. E eles dizem: nós somos a força que importa e que domina. Nós dominamos o mundo. Nós governamos o mundo. Nós somos a força que move o mundo. Isso a política diz.
Mas Jesus diz diferente. Jesus diz, olha só, vamos ler juntos? A minha igreja é o mais importante. Às vezes a gente valoriza tanta coisa fora, mas o que é mais importante para Jesus é o que vai durar para sempre. É a igreja. É a igreja. A igreja, meu irmão, minha irmã, é a única que vai prevalecer. A política não vai prevalecer. Eu fico pensando nos impérios que passaram. O Império Romano passou, a igreja continuou. O Império Babilônio, muito antes, passou e a igreja continuou. O nazismo passou e a igreja continuou. Todos os movimentos de perseguição passaram, estão escritos nos livros de história, mas a igreja continuou viva há mais de 3.000 anos. Aliás, há mais de 2.000 anos, a igreja continua em pé, viva, forte, mesmo com perseguição em alguns lugares, ela continua viva, porque Deus, para a igreja, aliás, a igreja é o mais importante para Jesus. Ela é importante. Efésios 3:10 diz: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades. É a igreja que muda o mundo, não é a política, não são as instituições, não são os políticos de estimação, não são qualquer outro tipo de poder, instituição. A igreja é a única importante para Deus. Efésios 1:22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. Deus está dizendo aqui: todas as coisas, economia, clima, tudo estão debaixo de seus pés. Tudo. Até esses que não creem em Deus, que advogam para si um poder que não tem, estarão debaixo dos pés do Senhor, estão debaixo do domínio do Senhor. Estarão e sempre estarão, porque Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor. E quando a gente vê a história, nós presbiterianos cremos piamente nisso, na soberania de Deus. Até quando Deus levanta um rei ímpio para cumprir a vontade dele, a história está cheia disso. Deus levantou situações para Deus trabalhar no seu povo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 1:20 e 23, numa outra tradução: toda essa força vem de Cristo. Deus o levantou da morte e o estabeleceu num trono nos altos céus, no governo do universo, tudo, das galáxias aos planetas, de forma que nenhum nome, nenhum poder está fora do alcance da sua soberania. E isso não é provisório, será assim para sempre. Ele está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. No centro de tudo, Cristo governa a igreja. A igreja não é periférica em relação ao mundo. O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo, por esse corpo ele fala, ele age, preenche tudo com a sua presença. A igreja é a única, é o mais importante para Jesus. Enquanto o mundo diz que a política é a força que move tudo, Jesus diz: a minha igreja é mais importante que tudo. Então se valorize, meu irmão. Você faz parte do que é mais importante para Deus, da maior força que existe nesse lugar, neste planeta, a igreja que dura, que permanece. E a Bíblia diz isto: Deus colocou tudo debaixo da autoridade de Jesus, e Ele deu a Cristo essa autoridade para benefício da sua igreja. Nós somos beneficiários do poder de Deus. E Jesus disse lá para Pedro, quando ele olha para Pedro, ele diz assim: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode entrar governo, sair governo, pode ser da esquerda, da direita, do centro, do que for, pode ser nazismo, pode ser comunismo, pode ser capitalismo, não importa, as portas da igreja prevalecerão. Ninguém pode vencer a igreja, é promessa de Deus. Não fique preocupado, meu irmão, faça a sua parte como cidadão. Deus está no controle.
Jesus nunca disse: eu edificarei a minha nação, eu edificarei a minha cidade, eu edificarei o meu ministério, eu edificarei o meu negócio, eu edificarei uma organização, uma escola. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. A igreja. Eu edificarei a minha igreja. Se você entregou sua vida para Jesus, você faz parte da única coisa que vai durar para sempre, da igreja. Eu fico olhando o desespero muitas vezes de alguns, quando muda-se um governo, e aquele governo talvez não seja da sua orientação, você fica tenso, e é hora da gente confiar que Deus está no controle de tudo isso. Deus está no controle. Nem sempre tudo vai acontecer segundo a sua vontade, mas Deus está no controle. E Deus prometeu que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ninguém é capaz de destruir a igreja. Quando o Império Romano queimava cristãos naqueles coliseus, naquelas arenas, jogava aos animais, os animais destruíam, esfacelavam aquelas pessoas, enquanto alguns eram mortos ali, Ricardo. Milhares que assistiam aquilo se convertiam a Cristo ao ver a coragem daqueles que entregavam a própria vida por amor a Jesus. Há quem diga que a igreja, que o sangue dos mártires é o combustível da igreja. A igreja nunca vai acabar, ela vai prevalecer. Governo pode passar. Quantos governos péssimos tivemos aqui no Brasil? Quantos ainda, sei lá, teremos? Quantos impérios vieram e foram, e a palavra de Deus permaneceu, tudo se cumprindo. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 5, 25 até o 27, numa outra tradução mais contemporânea: faça como Cristo fez pela igreja, um amor marcado por entrega total. O amor de Cristo torna a igreja íntegra. Suas palavras evocam a beleza dela. Tudo que ele faz e diz tem o propósito de extrair o melhor dela. Ele quer vê-la vestida de branco, brilhando santidade. Deus ama a sua igreja. Quando Deus olha para o mundo e vê um cristão padecendo pela fé que ele tem nele, ele se alegra, não ver pelo sofrimento, mas ele se alegra pela fidelidade daquele que paga o preço. Nós vivemos num país onde há liberdade de culto, mas existem países, como nós falamos em alguns momentos, que são perseguidos pelo amor a Cristo. Mas a igreja nunca morre. A terceira igreja maior do mundo está na China, onde há perseguição declarada ao cristianismo. Já parou para pensar? A igreja chinesa é maior que a igreja brasileira. E nós temos liberdade. Muitos que nos assistem hoje poderiam estar aqui hoje, agradecendo a Deus pelo privilégio de estar no templo. Não tem nenhuma comorbidade, mas muitas vezes prefere ficar no conforto do seu lar, enquanto alguns anseiam por uma página da Bíblia, porque a Bíblia é escassa em alguns lugares. Tem lugares que eles rasgam as folhas da Bíblia e dão um para cada um, e eles trocam, porque tem uma Bíblia só. Mas a igreja não vai acabar, meu irmão. Não vai acabar. Deus ama a sua igreja. Se nós quisermos ser efetivos como cristãos aqui no mundo, nós devemos amar a igreja como Jesus ama a igreja. Você precisa amar a igreja, não o templo, mas a igreja, o povo de Deus. Infelizmente, meu irmão, minha irmã, muitos usam a igreja ao invés de amar a igreja. Muitos, inclusive políticos, como massa de manobra para serem eleitos, usam, desfrutam, se beneficiam da igreja, mas não amam a igreja. Cristo ama a igreja, e isso ama quem então? Eu e você. Ama tanto, se deu pela igreja, para fazer que a igreja pertença a Deus. Ele morreu pela igreja, para que eu e você pudéssemos sermos uma igreja linda, perfeita, imaculada, uma noiva preparada para o noivo Jesus. Efésios 1:23 diz assim: a igreja não é periférica em relação ao mundo.
O mundo é que é periférico em relação à igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por esse corpo ele fala, age, preenche tudo com a sua presença. A igreja, meu irmão, minha irmã, é mais importante que qualquer governo, qualquer organização, qualquer negócio, qualquer entretenimento ou qualquer celebridade ou estrela. Você consegue notar a diferença entre ponto de vista cristão e o ponto de vista do mundo sobre a igreja? Sobre o que é mais importante? Muitos dizem que o mais importante é a igreja, mas na prática não vivem assim. A igreja tem o poder de mudar as coisas. A igreja muda condições. A igreja é a esperança do mundo. A esperança desse Brasil não é o político, mesmo que ele seja capacitado. A esperança do mundo é a igreja, é o povo de Deus. Nós somos a esperança do mundo. Nós somos a esperança do nosso município. A igreja, não Presbiteriana Independente de Jandaia, a igreja de Cristo, com um I maiúsculo, da qual também fazemos parte. A igreja é a esperança da nação, do município, do estado. Não coloque a sua confiança em homens, coloque a sua confiança em Deus, em Jesus, o cabeça da igreja, e faça a sua parte. Então, enquanto o mundo diz que a política é a força que move tudo, Jesus diz que a igreja dele é mais importante. Mas tem uma segunda lição. Os políticos dizem: nós resolveremos todos os problemas e salvaremos o mundo. Quando você vê um discurso de político, parece que ele sabe tudo, é o salvador do município, do governo, do estado, do país, não é isso? Promete 1001 coisas, dá vontade até da risada. Faremos tudo grandioso, faremos de tudo o melhor. Diz que certa vez um político estava fazendo um discurso, e ele estava numa avenida, e ele falou: queridos, nós vamos fazer uma ponte aqui na avenida para que o rio passe aqui. Alguém falou: mas o rio é contra a lei da gravidade. Ele falou: se for necessário a gente revoga essa lei. Tanto conhecimento que ele tinha, como vai revogar a lei da gravidade, querido? O político faz promessas que não são possíveis de serem cumpridas, e pessoas acreditam nisso. Todos sabemos que essas promessas são falsas. Não acreditem nessas falácias, de qualquer que seja essas pessoas, de qualquer orientação que seja. Todo político diz, você já ouviu isso? Essa campanha é a mais crucial da história. Você sabe por que ele diz isso? Porque ele é o candidato da época, e ele é a solução. Ele advoga para si a solução do problema. Nunca, ele sempre diga assim: essa campanha vai ser crucial, escolha bem quem você vai votar. Todo político diz isso. Jesus diz o contrário. Jesus diz: só eu posso te salvar e solucionar os seus problemas mais graves. Só eu posso fazer isso. Todo problema social remonta a um problema espiritual. Todo problema social que nós vemos no mundo remonta a um problema lá atrás espiritual. Começa no coração. Jesus dizia isso lá em Mateus 15, a partir do verso 18: mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem puro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, adultérios, imoralidades sexuais, roubos, falsos testemunhos, calúnias, poderíamos colocar aqui, corrupção, tantas outras coisas. Tudo surge aqui, é um problema espiritual, que depois se torna um problema social. E a Bíblia diz claramente, se você quiser guardar isso para você, no Salmo 146, verso 3, fica muito claro: não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Poderíamos trazer para nós: não confie em prefeitos, governadores, presidentes, juízes, em meros mortais, incapazes de salvar. Eles não podem nem salvar-se a si mesmos. Quem são eles para dizer que estão no controle de tudo? Independente de quem seja, a Bíblia está dizendo: você não pode confiar em príncipes, governadores, em líderes que advogam para si a salvação. São meros mortais.
Meros mortais. Jeremias 17:5 diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde não vive ninguém. Deus está dizendo aqui nesse versículo, trazendo para nós: quem desistir de confiar em mim, Deus está dizendo, para colocar sua confiança em um ser humano, será amaldiçoado. Ele vai secar como um arbusto no deserto, sem esperança para o futuro. Pessoas que depositaram sua esperança em homens, mulheres, em governos, se decepcionaram, se arrependeram. Você se lembra de alguém que você depositou a sua confiança em algum político, talvez que você tenha até votado, e você se arrependeu? Lembra algum nome aí? Você pensou: agora eu não voto mais neste. Não coloque confiança em homens, eles falham, eles são mortais. Muitos cristãos se empenham em apoiar esse ou aquele partido ou candidato, essa ou aquela ideologia, pensando ser a solução dos problemas. E eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, a solução é Jesus. Só Jesus é o Salvador, só Jesus é o Senhor. Eu penso que se essas pessoas passassem esse tempo orando pelos problemas do mundo, ao invés de fazer campanha para esse ou para aquele, talvez veriam uma mudança muito maior e consistente no nosso país. Eu sei, e devemos nos envolver, devemos ter homens e mulheres cristãos na política, mas não devemos colocar nossa confiança nisto. É Deus, é em Deus que a nossa confiança deve estar. Tivemos uma campanha anos atrás, que era a Minha Esperança Brasil, de Billy Graham, em 2005, acho que foi isso. E lá uma canção que dizia: minha esperança está no Senhor. Não coloque a sua esperança nesse ou naquele prefeito ou candidato a prefeito. Escolha bem o seu candidato a prefeito, mas não coloque a esperança nele. A esperança tem que estar no Senhor. É hora de nós sabermos como e pensarmos como Jesus: só eu posso te salvar e solucionar os seus problemas. Não é os políticos que fazem isso. Terceira lição, aliás. A política diz: os votos e o dinheiro são obtidos ao gerar divisão e medo. Um político muito influente, ele disse certa vez: a forma mais fácil e mais rápida de arrecadar dinheiro é encontrar um inimigo e convertê-lo em seu objetivo. É dividir. A política diz: é preciso criar tema que divide. Você pode ver o mundo que nós estamos vivendo, o país que nós estamos vivendo, os Estados Unidos também, polarizou-se, houve uma divisão, divide-se por gênero, divide-se por raça, divide-se por tudo, porque a ideia do político é dividir, colocar medo, gerar temas que dividem, para poder se arrecadar, ganhar votos, ganhar dinheiro. Eles colocam cidadãos uns contra os outros, irmãos e irmãs na fé e de sangue, uns contra os outros. Irmãos de sangue, da mesma casa, às vezes não se falam mais por causa de uma ideologia política. É o que eles querem. Basicamente, meu irmão, minha irmã, a política vive de dividir as pessoas. Coloca um de um lado, um do outro. As pessoas perdem o conceito do bem comum. Elas compram brigas que não são suas. Muitas vezes querem defender o indefensável. São tão cegas que ela não consegue ver o erro no candidato que ela votou, só vê os acertos. O mundo tem se tornado politizado, dividido, obstinado e polarizado. Veja o nosso país: direita de um lado, esquerda do outro, um brigando com o outro, e o Brasil a frangalhos. As redes sociais ajudam com isso. A mídia popular, a grande mídia muito mais, cheia de fake news, de bad news. E nós somos a igreja, a esperança do mundo, das good news, das boas notícias.
A esperança do mundo. A Bíblia diz que como cristãos estamos no mundo, mas não somos do mundo. Você não é daqui. Jesus diz o contrário. Olha o que Jesus diz. Jesus diz: em minha igreja a unidade tem prioridade sobre a política. O que é mais importante para Deus é a unidade, querido, não é política não. A política não tem lugar na igreja de Cristo. A unidade tem prioridade sobre a política. Se falarmos sobre política na igreja, nas famílias, nós vamos dividir as famílias, a igreja. Nós vamos dividir o corpo de Cristo por causa de homens que nem cristãos são. Aliás, tem muitos agora que vão para as igrejas e entregam a vida para Jesus, né? Só para ganhar voto dos cristãos. É hora de abrir o olho, meu irmão. Veja a importância que Deus dá para a igreja, da unidade. Olha Efésios 4, 3, 5, de 3 a 6. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha só, vou ler devagar. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. 1 Coríntios 1,10 diz: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. O que Deus está falando para mim e para você? Aliás, Jesus orou isso em João 17, na sua oração sacerdotal: que todos sejam um como eu sou um. Deus quer a igreja unida. Não digam e não façam coisas que dividem as pessoas. Romanos 14:1 diz: recebam de braços abertos os irmãos que não veem as coisas como vocês veem. Não os atropelem toda vez que eles fizerem ou falarem algo com o qual vocês não concordam, mesmo quando parecer que eles são fortes nas opiniões, mas fracos na fé. Tratem-nos com gentileza. Nós não temos que pensar igual para caminharmos juntos. Nós não podemos confundir unidade com uniformidade. Deus não fez robozinho, todo mundo pensa igualzinho, a mesma caixinha. Muitas vezes pensamos diferente, mas somos um só corpo. Como numa família de sangue, o pai, a mãe e os filhos, cada filho é de um jeito, mas são uma família. Deus quer a família unida. Quando a crise vier, a família está unida. O que importa não é que nós somos diferentes. O que importa é que temos um mesmo Senhor, uma mesma palavra, um mesmo Espírito, temos a mesma salvação, uma mesma esperança e vamos para o mesmo lugar. A igreja é a única que vai durar para sempre. A unidade é importante. Tanto é verdade que a Bíblia está recheada de versículos que defendem a unidade do seu povo. Tito 3, 10 e 11, Paulo escreve: quanto àquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, depois disso rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Numa outra tradução, ele diz assim: quero que vocês permaneçam firmes em todos esses aspectos, para que todos os que puseram a confiança em Deus se concentrem nos elementos essenciais, benéficos a todos. Fiquem longe da insensatez, das discussões sem propósito sobre as genealogias e minúcias da lei. Isso não leva a lugar nenhum. Advirta uma ou duas vezes o briguento, mas depois se afaste dele. É óbvio que ele está fora do rumo, em rebeldia contra Deus. Se persistir com as hostilidades, acabará destruindo a si mesmo. Deus quer que nós sejamos um só povo. Enquanto o mundo, a política diz, os votos e o dinheiro são obtidos gerando divisão e medo, Deus está dizendo, Jesus está dizendo: em minha igreja a unidade tem prioridade sobre a política. A nossa unidade é fundamental, meu irmão, minha irmã. Nesse tempo de crise, nós precisamos estar unidos, juntos, no mesmo pensamento, um mesmo povo, um só Senhor, uma só palavra, um só batismo. E eu concluo com o último ponto. A política diz:
os resultados são mais importantes que o caráter dos líderes. Muitos dizem, talvez você já tenha ouvido isso: rouba, mais faz. Já ouviu isso? Já ouviu isso ou não? Tinha um candidato muito famoso em São Paulo que ele dizia isso. Diz que certa vez ele veio visitar Londrina, mas primeiro ele levou esse prefeito de Londrina lá, e ele mostrou uma obra. Tá vendo essa obra? Aí tinha uma ponte pela metade. Ele falou assim: ó, metade no meu bolso. Aí ele foi em outra obra. Tá vendo aquela obra? Tinha lá um hospital, metade do hospital feito. Tá vendo? Olhando para o prefeito de Londrina: metade no meu bolso. Passou-se algum tempo, esse prefeito de São Paulo, esse prefeito foi visitar o ex-prefeito de Londrina em Londrina. Aí esse prefeito de Londrina saiu passear com aquele ex-prefeito de São Paulo. Aí mostrou uma obra. Está vendo aquela obra? Esse prefeito falou: não estou vendo nada, é 100% no meu bolso. Muitos dizem que os resultados são mais importantes que o caráter dos líderes. Muitos dizem que tudo está bem porque os fins justificam os meios. A Bíblia diz que isso é mentira. Uma mentira que vem do inferno. Aliás, toda mentira vem do inferno. Mesmo aquela que você acha pequenininha. Deus diz claramente que os meios são tão importantes como o fim. Não adianta você fazer o bem com uma má intenção. Você não ganhou nada com isso. Você pode ter ajudado alguma pessoa, para você fez mal, porque Deus sabe a sua intenção. O caráter importa para Deus. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Deus perscruta os nossos pensamentos. Ele sabe quando alguém faz algo que fez até o bem, mas Ele sabe qual a intenção daquela pessoa. É possível fazer o bem com uma má intenção, para tirar um proveito, para depois ter um retorno. Deus está dizendo aqui: me importa em o que você está se transformando para chegar a esse fim. Jesus está dizendo: o caráter do líder é o mais importante. Não é o que ele faz, primeiramente. Deus está mais interessado em quem você é do que você faz, do que no que você faz. Primeiro, tanto que o próprio nome de Deus é eu sou, não é eu faço. O mais importante para Deus é o ser. Em seguida vem o fazer. Os fins nunca justificam os meios. Os fins nunca justificam os meios. Mesmo que o objetivo é algo bom, mas se o meio de chegar àquele algo bom foi algo ruim, Deus não se agrada. Eclesiastes 10:2 diz: o coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Numa outra tradução, na tradução na linguagem de hoje, diz: para quem é sábio é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo o natural é fazer o que é errado. Pergunta que eu tenho: você tem visto vários candidatos hoje? Vários. Escolha bem quem você vai votar. Passa o filtro. Escolha o menos pior, se não tiver um bom. Pense bem. Você vai conferir a ele poder sobre o seu município, sobre o nosso município. Você vai conceder poderes a essa pessoa para criar leis do município. E eu quero concluir com uma passagem bíblica para ver qual tipo de líder que Deus espera ou que Deus aprova. Abra sua Bíblia, Isaías 32, de 1 a 8, para nós encerrarmos. Isaías 32, de 1 a 8. Enquanto você abre, esse texto é um texto que foi escrito a respeito de uma promessa de Deus. Essa passagem é uma imagem profética de como será quando Jesus for o líder, quando Jesus voltar e governar o seu povo. No entanto, eu não quero ver por esse prisma hoje. Eu quero que vejamos as qualidades de caráter de Jesus aqui, que devem ser a referência para bons líderes. Eu quero que você olhe para esse texto como para tirar lições ou características de bons líderes. Vamos dar uma olhada nesse texto.
Isaías 32, de 1 a 8. Vamos dar uma olhada. Vejam, um rei reinará com retidão, e príncipes governarão com justiça. Está vendo duas qualidades aí já? Justiça e retidão. Numa outra tradução é justiça e integridade. Duas características de um bom líder: tem que ser justo, tem que ser íntegro. Vamos continuar. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade. O que ele está dizendo aqui? Que o verdadeiro líder é alguém que protege o seu povo, que se preocupa com a proteção do seu povo. Essas autoridades, esse líder, será como esconderijo contra o vento, ou seja, dará segurança para o seu povo. E o texto continua: como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha. O que ele está dizendo aqui? Que ele será como alguém que restaura o seu povo quando está em tempos difíceis, de deserto, de dificuldades. Um bom líder é alguém que está lá junto com o povo, dando força para o povo continuar. Continua o texto. Então os olhos dos que veem não estarão mais fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. O que o texto está dizendo aqui? Ele está dizendo que esse homem é capaz é sensível às necessidades das pessoas. Um bom líder, então, olhando para esse texto, tem integridade, ele é íntegro, ele é justo, ele protege o seu povo, ele restaura o seu povo quando está em dificuldades, ele é empático, ele tem empatia, ele é sensível às necessidades das pessoas. Você conhece alguém assim? Com essas qualidades em que você pode votar nessa cidade? Ou próximo delas? Um homem íntegro ou mulher justo, que protege o seu povo, que ajuda o seu povo em dificuldades, sensível à necessidade das pessoas. Mas o texto continua agora dizendo daqueles que não são bons líderes. Verso 4. O líder precipitado ou o líder insensato. A mente do precipitado sabe julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O que ele está dizendo aqui, queridos? Ele está dizendo que o líder insensato, agora o mau líder, o que ele fala reflete o caráter dele. Não pensa para falar, fala muita asneira. Olha, continuando o texto: o tolo já não será chamado nobre, e o nobre sem caráter, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa o mal. Então um mau líder, ou um líder insensato, ele maquina o mal, ele quer fazer o mal, ele arma ciladas. E o texto continua: ele pratica maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, ou seja, ele fala mal de Deus, ele fala e diz coisas que insultam a Deus. Nunca vote em alguém que menospreza o Deus que você serve, por melhor que ele seja, aparentemente, porque ele está insultando o seu Deus. Ele não tem a mesma fé e confiança nesse Deus que você tem. O texto continua: ele deixa o faminto sem nada e priva de água o sedento. Ou seja, é indiferente às necessidades das pessoas, só pensa em si mesmo. Verso 7: as artimanhas do homem sem caráter são perversas, ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica deste é justa. Ou seja, ele é trapaceiro, ele é indiferente às necessidades das pessoas, ele é cruel, só pensa em si próprio. Então é hora hoje, essa semana, no próximo domingo, você escolher melhor em quem você vai votar. Não é porque é seu amigo, não é porque você é próximo de você. Veja as qualidades que ele tem e veja as fraquezas. Pondere, passe pela peneira. Homens de Deus, meu irmão, minha irmã, exerceram papel político em grandes momentos da história. Eu não estou aqui contra a política, nunca, não sou isso, não estou fazendo isso. Momentos críticos da história, Deus levantou homens que estiveram na liderança política e foram divisores de água. Lembre-se de José. Deus colocou ele abaixo do faraó, depois de tudo que ele passou. Lembra-se de Moisés. Lembra-se de Josué, Gideão,
Davi, Salomão, Josafá, Ezequias, Josias, Daniel, Neemias, homens que tiveram poder político, mas não se corromperam e foram divisores de água. Esses homens exerceram poder público com honradez, com sabedoria, com integridade, com honestidade, com caráter. Daniel decidiu não se misturar com as coisas, com as iguarias do rei, para se manter íntegro. Os amigos de Daniel não se prostraram diante da estátua erguida para o rei, porque eles tinham a fé num Deus. Eles não se corromperam, ao contrário de Saul. Como cristãos, meus irmãos, nós podemos e devemos ser apartidários, mas jamais apolíticos. O apolítico é aquele que fica em cima do muro. Tentar ser apolítico é cair no escapismo, foge, não quer encarar a verdade. A coragem de tomar decisões e tomar posições é uma marca da igreja protestante. A igreja tem que ser a voz profética no mundo que nós vivemos. Nós não somos apolíticos. A nossa igreja é apartidária. Mas nós precisamos exercer o nosso direito de cidadania. Como cristãos, nós devemos orar para que Deus nos dê sabedoria para escolhermos melhor os nossos representantes. Pense bem que você vai eleger, e eu também, alguém que vai governar o nosso município nos próximos 4 anos. Pessoas que vão decidir as leis do nosso município. Cuidado em quem você vota. Ore a Deus, pense bem. Veja os valores que Deus espera. Veja como Deus vê. Tenha a mente de Cristo ao votar. Pense bem. Exerça seu direito como cidadão do município. E mais à frente, daqui a 2 anos, como seu direito como membro do Estado e do país. Vamos orar. Senhor, diante da Tua palavra, eu peço que o Senhor nos dê sabedoria como igreja, para escolhermos melhor os nossos líderes, para sabermos decidir em quem vamos votar. Dê sabedoria à sua igreja, a todas as pessoas que estão aqui, aquelas que não estão, para escolherem melhor em quem vão votar, naqueles que vão governar os seus municípios. E que as pessoas não confundam as coisas, mas tenham a mente de Cristo em todo esse processo, em nome de Jesus. Amém.